Olá, meus irmãos, estamos de volta. O seu podcast Café com Deus. Hoje vamos dar continuidade ao tema maravilhoso que nós fizemos no episódio anterior, a saúde mental do pastor. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, porque não foi possível nós elucidarmos tudo no primeiro podcast. Comigo no programa, claro, dando continuidade, pastor César Ferreira. Pastor César, dê as boas-vindas para os nossos internautas. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui servindo na tua companhia. E na tua companhia também, você, meu irmão, minha irmã. É um prazer tê-los aqui com a gente. E continue se inscrevendo, divulgando, compartilhando. E sejam todos muito bem-vindos. Pastor César é um excelente professor de teologia, admiro as aulas dele, a forma como ele ensina, tanto que ele é figura cativa oficial do nosso podcast. Pastor César, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do nosso Instituto Teológico Promessas, é o nosso Instituto de Teologia, né? E nós estamos focados em trazer estudos na área da teologia, o nosso curso é básico, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de uma novidade do ITP e que o senhor pudesse apresentar para os nossos internautas. Ótimo. Esse curso, agora recém-lançado, ele é fruto da primeira situação que nós vivemos. Esse curso de teologia no nosso ministério tem uns 13 anos ou mais. E agora nós fizemos um novo projeto. A ideia foi dinamizar e compactar. Então, o que nós temos? Um curso de 9 meses. 9 meses. Cada mês, o aluno faz uma matéria. E a ideia desse curso é cobrir a teologia bíblica, apologética e cristológica. É um pensamento para atender pastores, líderes e o rebanho como um todo, para aquele indivíduo que quer ter um contato com a teologia. Nós apresentamos a teologia para você de uma maneira muito introdutória e é uma imersão. Na primeira matéria, na verdade, é só teologia. São 4 encontros de 1 hora cada aula que você vai se debruçar sobre esse tema. É um curso riquíssimo em referências bibliográficas. Cada aula você recebe uma quantidade pesada para não ficar apenas nas aulas, mas se aprofundar. Então, são 9 meses de curso. Você pega o seu certificado no final. O curso ele cobre justamente teologia bíblica, apologética e cristológica. Essa tríade aí para você ter material para trabalhar por muito tempo, com uma base consolidada, forte ali, substância para a sua vida ministerial e cristã. Muito bem, pastor César. Obrigado pela informação para os nossos internautas. O senhor mencionou o endereço no YouTube? Então, é melhor você entrar em contato pelo telefone. Okay, no caso, São Paulo, né, que é 11 989412895. Okay. 989412895. E nesse telefone, tendo liberada lá a inscrição, WhatsApp. Vai acertar os detalhes. Isso, aí detalhes, com certeza. Ok, muito bem. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ok, perfeito, pastor César, muito obrigado. Bom, vamos lá. Nós falamos então no podcast anterior a respeito da saúde mental do pastor. Há que se observar e ter cuidado, porque nós estamos então sobre uma imensa pressão em várias frentes. Aí você assiste o primeiro episódio, vai lá, assiste quantas vezes você quiser, você pode assistir, voltar, anotar. Então, vai ser edificante para a sua vida. Mas o que a gente está colocando em questão, quando a gente fala saúde mental do pastor, a gente também não limita somente ao pastor, porque tem a esposa do pastor, que também tem a mesma carga emocional do pastor, talvez até maior, porque estão diante da igreja, mas também nós não limitamos a somente eles. Nós transferimos essa verificação, transferimos esse autoexame para os líderes, de um modo geral, da igreja. Com certeza.
na área da música, na área da educação cristã, na área da teologia. Então nós vemos que todas essas pessoas, elas estão sofrendo uma pressão. E essa pressão requer um autoexame para a gente se avaliar e ver onde a gente precisa melhorar. Então, que você seja edificado através de tudo que nós estamos falando, trazendo as informações, dando referências para todos nós crescermos espiritualmente, crescermos como pessoa. Então vamos lá. Na parte 2, a gente vai trabalhar como descobrir, pastor César, o segredo para a gente ter o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio das nossas emoções, para que a gente possa ter um ministério sadio, que abençoe a vida das pessoas. Pastor César, é possível um pastor todo arrebentado mentalmente, arrebentado emocionalmente, ter um ministério profícuo, de excelência? Complicado. É complicado pelo seguinte, porque esse pastor, o que ele vai entregar? Ele pode entregar, e talvez esteja conseguindo fazer isso, mas em condições lamentáveis. Veja, se nós pegarmos o exemplo do Asaf, no Salmo 73, Sim. O que é o Asaf? É um levita muito importante da classe dos levitas e de um período importante da história dos hebreus, que é contemporâneo do rei Davi. Sim. Rei Davi foi o que introduziu a música na liturgia judaica. Ele não foi o que inaugurou, mas ele inaugura um modelo novo em que a música toma realmente um lugar na liturgia muito importante. Um exímio compositor. Asaf era um compositor. E dá a entender que Davi compunha, passava para Asaf, líder da música na época, e ele ministrava a congregação de Israel. Eu estou colocando assim para você entender o nível desse Asaf, não era qualquer um. E ele passou por um drama muito grande e profundo, que ele escreve o Salmo 73, ele chega a dizer, eu tive inveja. Inveja. E ele disse, me passou pela cabeça que é inútil o ministério. Então veja, a pressão pode tomar uma escala que vai refletir naquilo que a pessoa está passando para frente. Ele compôs o Salmo 73 exprimindo as dores dele. Ele confessa que sentia picadas nos rins. Salmo é poesia e como poesia tem figura de linguagem, não se sabe se é literal ou uma figura de linguagem. O fato é que ele está dizendo, eu adoeci. Asaf adoeceu e isso afetou a vida espiritual dele, afetou a sua saúde e afetou até mesmo na parte dele sentir inveja de ímpio. Para uma pessoa ter inveja de ímpio, um crente estar com inveja de um ímpio, você imagina aonde Asaf chegou. Ou seja, Asaf passou por isso. Por que a gente, de repente, não corre o mesmo risco? Por isso que exigiu um segundo podcast no mesmo tema. Então, assim, um pastor que está arrebentado, ele vai se autodestruir no sentido final se ele não rever isso urgentemente e correr atrás de ajuda, porque afeta a igreja diretamente. A igreja é impactada pelas condições da saúde limitadíssima desse homem ou dessa mulher. Muito bem. Vamos dar uma definição aqui mais clara. Quando a gente fala de estresse, pastor César, nós vamos separar. Todos nós podemos sofrer alguma situação estressante. Uhum. É natural da vida. O estresse do primeiro filho que vai nascer, o estresse de um pré-operatório. Dirigir, por exemplo, o carro gera um estresse em nós. Sim. Mas é um estresse de nível baixo e controlável. Passar por uma prova. Que a gente administra. O que não pode, no nível do estresse, na vida do pastor, do ministro, do líder, é que esse estresse ele se acumule e torne-se de longo prazo. Sim. Uma coisa que não sofre um arrefecimento, que não sofre uma diminuição. Então eu notei que o estresse de longo prazo, ele se manifesta trazendo doenças para nós.
Aqueles pequenos estresses que a gente administra, esses são passageiros. Mas o que não pode é uma coisa que você vem trazendo ao longo do tempo e vem carregando aquilo, e aquilo vai fazendo uma bagagem em você, vai trazendo um peso para você. Eu chamo de estresse crônico. E esse estresse crônico, sem intermediação, ele coloca todos os órgãos do nosso corpo, todos os órgãos, em grave risco. Você bem falou agora sobre o salmista dizendo que ele sofria picadas nos rins. Ele sentia como que picadas nos rins. Então o estresse de longo prazo vai produzir no nosso corpo físico, vai revelar nossa fisionomia. O corpo fala, né? Exatamente. E eu tenho uma citação interessante de um psiquiatra, Dr. Don Colbert, e ele também é um médico clínico geral, e ele apresenta uma lista, por exemplo, de sintomas do estresse, pastor César, que se revelam na vida da pessoa, fisicamente falando. Pastor César, parece brincadeira, mas o que eu vou ler aqui, para o nosso internauta saber, é com base em estudos clínicos. Tá? E quem está falando isso é um médico. Olha o que o estresse libera na parte cardiovascular. Hipertensão, palpitação, arritmia, tontura, vertigem, prolapso da válvula mitral, que é a perda do tônus muscular do coração. Você não sabia disso, né? Taquicardia supraventricular, que é uma forma de arritmia cardíaca. Pode perceber, quando a gente está muito nervoso, muito irritado, muito estressado, o batimento, mesmo quando você descansa, ele continua e você sente que vai morrer. Sintoma cardiovascular do estresse em demasia. Mas vamos lá. Gastrointestinal. Se você não sabia, refluxo gastroesofágico. Parece que a comida quer voltar quando você está estressado demais ou você está no estresse recorrente, continuamente. Refluxo gastroesofágico. Úlceras, gastrite, azia, indigestão, prisão de ventre, pastor César. Ou diarreia, o contrário. Ou às vezes o sujeito é muito preso ou é muito liberado. Né? E a síndrome do colo irritável do intestino. Eu mesmo não sabia. Fui aprender isso alguns anos atrás. Dores de cabeça, enxaquecas, cefaleia de tensão, estresse. O estresse causa isso. Vamos lá, pastor César, mais coisas que o senhor não sabia, né? Não. Problemas de pele, psoríase, eczema, urticária, acne. Sistema geniturinário modificado, prostatite bacteriana crônica, que é uma infecção da próstata. Tudo isso do estresse. Micção frequente, a pessoa vai muito ao banheiro, tem aquele estresse recorrente, a pessoa estressada, micção frequente. Aí vamos agora às partes mais delicadas. Perda de libido, pastor César, impotência sexual, diminuição da progesterona e testosterona. Perceba, você que está nos assistindo, como você achava que o estresse era normal e não é normal, pastor César? É porque a gente usa popularmente como se fosse um negócio muito simples. Estressado. É. E não trata. E não muda a conduta, a forma de viver, não muda a sua história de vida, né? Vamos lá. Dores e inflamações. Você vê aquelas pessoas que reclamam dores crônicas? Sim. Dores crônicas nas costas, fibromialgia, tendinite, pode ser estresse? Muitas vezes é o estresse. Problemas pulmonares e respiratórios. Pessoas que ficam gripadas com frequência, sinusites, dores de garganta e otites crônicas ou recorrentes. Não quer dizer que sempre é esse caso dessa situação específica de doença que é... O estresse em si. Né? Exatamente. Mas o estresse leva a uma baixa imunidade da pessoa. Bronquite ou pneumonia, crônica ou recorrente. Às vezes a pessoa não percebe, se ela diminuir o nível de estresse, ela vai diminuir as doenças. A lista é maior ainda, pastor César. Asma, broncoespasmos, dispneia, que é a falta de ar.
pessoa fica nervosa, fica irritada, estressada. Ai, não estou conseguindo respirar. Aí tem que sair para um canto e parar. Pode ser. Hiperventilação. Respirando esbaforidamente, desesperadamente. A hiperventilação. E vamos finalizando aqui. Diminuição da capacidade imunológica. O estresse, ele rouba a nossa capacidade imunológica. Fadiga crônica, infecções crônicas e recorrentes de todos os tipos. Então eu fiz aqui uma singela lista de problemas que a gente não imagina que nós, pastores, que os líderes podem ser acometidos, pastor César. Sim. Aí quando a pessoa vê, corre para o médico vai tratar o sintoma, mas não vai conseguir tratar a causa. Então vai tratar o sintoma, vai te acalmar, vai te prescrever às vezes uma droga para você se acalmar e você vai achar que o problema acabou. Mas se você continuar nesse estilo de vida, você vai repetir a mesma situação. Então, esse podcast é um alerta para você. É uma luz amarela que Deus está nos dando para acender a seu favor. Não é isso, pastor César? Com certeza. Com certeza você já deve ter vivenciado situações como essa. Nós, pastores, às vezes passamos por situações de estresse que nós vivenciamos e nós achávamos que era uma doença em si, mas ela não era a causadora em si. A causadora era o estresse. Sim. Era o estresse que estava se apoderando da nossa vida. Então, eu recomendo aqui para o nosso internauta, vamos mudar o estilo de vida. Deus não nos leva ao estresse. Deus não nos leva ao esgotamento espiritual. Nós mesmos caminhamos com os nossos próprios pés para essa situação. E como psicanalista clínico, exercendo o meu trabalho, eu consigo identificar nas pessoas que eu atendo, pastor César, eu consigo identificar que as pessoas ao longo da vida elas vão acumulando as coisas. E nós, pastores, temos a tendência também de fazermos um acúmulo dessas emoções intoxicantes. É ou não é? O senhor pode pontuar para mim agora? Com certeza. Enquanto o senhor falava essa lista assustadora, eu lembrei do livro do pastor Wayne Wagner, uma coisa assim, Tanque Vazio. Eu recomendo. Um livro maravilhoso. Ele conta justamente as experiências dele não sei se você já teve essa experiência de viajar. Eu já fiz isso algumas vezes, eu não recomendo. Daqui para Lins, por exemplo, né? São Paulo, a 450 quilômetros mais ou menos. E aí você vai e você vê o ponteiro baixando e você diz assim, no próximo posto, no próximo posto, no próximo posto. E 2 ou 3 vezes eu fiz essa brincadeira com a família, passando Bauru, e eu falei no próximo posto e o posto não estava mais lá. E eu noto que a maioria dos pastores, eu disse maioria e vou sustentar, caem nesse erro do próximo posto. Não, eu ainda aguento. Eu não vou levar assim. E de repente não tem mais combustível. Não tem mais. Já passou da reserva. Então, o que vai acontecer? Vai parar da pior maneira possível. Ele está dentro do limite daquela capacidade de reserva que o tanque tem. Exatamente. Ele está vivendo o risco. O risco. Dentro daquele limite. Vivendo o risco o tempo todo. Só que assim, a gasolina, o combustível, né, o seu gás, vai acabar e não vai te avisar. Vai te deixar no meio da estrada com a família. E aí a família vai estar no meio da estrada com você arrebentado. Então, isso é muito sério. Por isso que quando eu olho, por exemplo, para o ministério do meu pai, pastor Narciso, já é um pastor jubilado, tem 88 anos, e eu me inspiro nele no sentido do desempenho, da entrega, do amor, da paixão pelo reino de Deus. Mas jamais para repetir o feito dele. Por quê? Meu pai, com 9 filhos, ele foi para a Bolívia começar um trabalho missionário e levou os filhos, a família toda, 11 pessoas, em condições bastante limitadas. E lá ficamos 3 anos.
Ele plantou várias igrejas, passando por La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra. Plantou igrejas por lá, voltou para o Brasil e continuou trabalhando de uma ponta a outra, um homem muito arrojado, aquela velha escola, né, de obreiros e pastores que eram arrojados e arrancavam na unha o toco, realmente ele é desse perfil. Então, quando eu fui ingressando no ministério, eu não olhei para aquela referência, porque eu sabia que eu não tenho a menor condição de seguir uma coisa tão maluca dessa, de um feito que está fora do meu radar, do meu chamado. Então, se de repente você se inspira em algo ou mira em algo que Deus chamou alguém para aquele feito, não eu, então eu preciso entender qual é o meu chamado, qual é o meu tempo, qual é a minha vocação, para eu não entrar desesperadamente num ritmo e numa condição que coloque não só a minha vida, mas a vida da família e da igreja. Sim. Porque a coisa que é mais comum, e eu falo com dor no coração, é as notícias de pastores morrendo da pior maneira possível. Sim. E das suas famílias destruídas da pior maneira possível, justamente porque não se atentaram para essa lista assustadora que o estresse e uma combinação de outras tantas podem causar para a vida e para a saúde dele e da família. Muito bem. Você, pastor, pastora, líder, perceba o seu nível. Se autoavalie. Não se compare a ninguém. Faça a sua verificação pessoal. Verifique o seu dom, o seu chamado. E não queira se cobrar para ser igual ao outro. Cada um de nós tem uma vocação diferente, um chamado diferente, e os nossos corpos são diferentes. E quando a gente não cuida dos nossos corpos de forma coerente, sensata, objetiva, a gente sofre o dano. Então, a saúde mental do pastor tem a ver com o quê? Boa alimentação. Não quer dizer alimentação cara. Sim. A gente não pode confundir. Boa alimentação, sono adequado. Tem pastores que não dormem. Sim. Que eles acham que se eles passar a noite toda acordado orando, Deus vai ser mais generoso com eles. Quando, na verdade, nós precisamos lembrar que nós não somos espírito, nós somos carne. Sim. Nosso corpo é carne. Temos um espírito e temos uma alma, mas o nosso corpo é carne. Então a gente precisa de dormir, precisa de comer direito. Não podemos levar uma vida toda desregrada no corpo e achar que a gente está bem. Quando você é jovem, como você disse, você tem uns anos pela frente que vão te ajudar. Mas vai ter uma cobrança lá na frente. Vai ter uma cobrança. Então, se autoavalie. Verifique a sua rotina de vida. Faça os ajustes. Está fazendo atividade física? Você frequenta uma academia ou faz academia em casa? Você faz uma caminhada? Você cuida do que você come, do que você bebe? Eu acho que nós precisamos fazer um exame. Porque o nosso corpo, diz a Bíblia, pastor César, não é isso? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu preciso zelar do meu corpo para que ele possa estar apto como vaso pronto para ser usado por Deus. Então não adianta eu chegar no púlpito, pastor César, 1 hora antes, me entupir de café ou de energético para ter energia para pregar. Sim. E eu já vi pastores fazerem isso. Não estou dizendo que não está errado. Estou dizendo que está errado. Não, o que a gente está falando é de um contexto Exatamente. desenfreado que não tem o menor cuidado consigo mesmo. Mas ele e ela estão tão cansados fisicamente, tão exauridos até mentalmente, porque estão sugados. Então ele tem que tomar um energético para subir no púlpito e conseguir falar, porque não consegue falar. Em tese, ele não está errado. Mas na prática ele está, porque ele não se preparou. Ele não dormiu adequadamente antes dele ter as responsabilidades, e ele vai chegar no púlpito, ele vai ter que ter uma performance, porque senão ele não vai ter a apreciação da igreja, ele não vai receber a sua
a sua oferta, ou se é um itinerante lá, é alguém que está convidado para um congresso e a gente sabe que há uma remuneração por isso, não está errado, mas a gente sabe que vai acontecer. Sim. Então, por mais jovem que você seja, não é isso, pastor César? Sim. A gente percebe que uma hora a cobrança vem, a fatura do cartão vai chegar, né? Chega. Vai chegar. Chega. Mas aí a gente olha para o ministério de Jesus e vê a diferença, né? Quando João Batista é decapitado, Marcos vai dizer que eles entram num barco e o texto explica que fazia muito que eles não paravam para comer. Então, eles entram naquele barco e se isolam. Jesus está sofrendo, entre aspas, mas não deixa de ser, a perda do seu primo, de uma maneira terrível, e ele dá um tempo para si mesmo com os discípulos. Ou seja, é uma situação complicada e que se é um de nós, fala assim, não vou parar não, perdi um primo, mas e daí? Eu tenho a igreja, eu sou um homem de Deus. E quem está dizendo que não é? Jesus, quando está diante desse contexto, ele se isola para ter um tempo a sós com seus discípulos. E tem outra situação bastante inusitada contra nós. Sim. Quando eles estão no barco e Jesus está dormindo. A mensagem ali é o seguinte, se eu dormir, durmam também. Mas eles não dormiram, porque a gente é de ficar acordado, a gente é de virar à noite, a gente está aqui mesmo para isso e tal. Falando. Quando Jesus entrou no barco, deitou e dormiu. Ele está dizendo assim, durmam também, descansem. Eles não conseguiam fazer isso. Então, nós, pastores, temos um defeito gravíssimo de um vício, e começa assim, boa intenção, não estou dizendo que é ruim, vai daqui e dali, só que de repente entra no automático e a gente não percebe que está na reserva e vai e a conta chega mesmo, e é uma conta altíssima. Pastor César, eu quero acrescentar também que nós estamos vivendo a era da intoxicação digital. A tecnologia, ela encurtou as distâncias, ela facilitou o acesso às pessoas e ela é muito boa. Só que às vezes nós estamos usando de forma errada. E sem percebermos, nós estamos vivendo uma intoxicação digital. Nós estamos vivendo isso. E essa intoxicação digital, ela faz muito mal à nossa mente. Então nós precisamos controlar o nosso tempo, que a gente, por exemplo, usa essas mídias digitais. Eu estou aqui, ó, celular, tablet, tem o computador, temos a TV. Então a gente acaba vivenciando muito tempo diante das telas e isso também faz um mal para a gente. Então nós precisamos controlar. Então, como pastor aqui, eu uso todas as mídias digitais. Vocês estão vendo aqui que eu tenho. Está aqui o celular, tenho o tablet, tenho o computador em casa, tenho a TV, tenho as mídias digitais, tenho as redes sociais. Eu uso, mas eu preciso me controlar. Então nós precisamos trabalhar os nossos hábitos. Porque a gente consegue ficar facinho, pastor César, 1 hora na frente do celular, mas a gente consegue ficar 1 hora de oração, de joelhos. Simples então assim. nós temos que revisar os nossos hábitos. Porque os nossos hábitos refletem na nossa mente e na nossa alma. Então, por exemplo, chega um determinado horário e eu não acesso mais. Eu tenho alguns cuidados. Então, você precisa vivenciar esses cuidados. Hoje nós estamos vivendo uma era de tanta intoxicação que a gente, às vezes, no culto, a gente não consegue despregar do celular. Sim. E eu, quando estou pregando lá no púlpito da minha igreja, eu já digo, irmão, não fique no celular, a menos que você esteja usando a palavra de Deus, a Bíblia. Fora isso, não fique entrando em rede social durante o culto, principalmente durante a pregação. Então nós temos que trabalhar os hábitos mentais que a gente tem. Só concorda com isso, pastor César? Ou eu estou exagerando? Estou sendo anti-atualização? O que o senhor pode comentar para a gente sobre isso? De modo nenhum. Eu estava ouvindo um pastor, eu não tenho rede social por enquanto. Tenho, mas estou em stand-by. Mas eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, eu entrei no TikTok e aconselho os pastores a ocuparem todas as mídias, porque em todas as mídias os nossos jovens estão,
Então vá lá saber o que eles estão fazendo e vá lá ocupar um espaço que é importante a igreja ocupar. Você fica daqui criticando, dizendo, não sei o que e tal, e não vai lá ver o que... Então ele disse que ocupa todas as mídias. O que o senhor está dizendo não é isso. O senhor está dizendo tem que ocupar sim, mas o nosso grande problema é com o mau uso. Aí não é as mídias sociais, é a maneira que a gente se relaciona que você tem com isso. E até, falando para pastores e líderes, se a gente fala, né, que tem uma brincadeira que o Instagram gera inveja, o Facebook gera não sei o que lá, tem uns memes assim. Mas, falando para líderes, até mesmo a questão, de repente, de olhar para a igreja de um ou de outro e o que está acontecendo lá a nível de eventos e ficar com o coração se comparar, entristecido mediante essas coisas. Ou seja, aí a gente percebe que realmente a vida no chão da oração e da comunhão com Deus não está lá essas coisas. Porque realmente o que regula o nosso ministério é aquilo que alguém disse, né? Eu acho que foi Moulds que dizia isso, que você é do tamanho da sua vida de oração e não do tamanho da sua vida de pregação. Então, se não houver tempo com Deus para realmente ter uma comunhão, ouvir o Espírito Santo, estar sensível àquilo que Ele quer corrigir no nosso coração, aquilo que Ele quer confrontar, a probabilidade de nós irmos nos desviando e começa com entretenimento e vai, é altíssimo o risco realmente dessa cilada. Muito bem, pastor César. Você que está nos assistindo, as primeiras respostas para a saúde mental do pastor estar ok, elas começam a se delinear. Primeiro, vida com Deus, comunhão com Deus, mais do que a própria pregação que a gente tem. Vida com Deus, vida de oração, intimidade com Deus, amigos e parceiros que possam ser ouvidos. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ter mentores, conselheiros, pessoas de Deus que nos possam nutrir espiritualmente. Sim. Concorda com isso, pastor César? Isso é fundamental. Conselheiros, nós precisamos de conselheiros, de amigos, para nos dizerem a verdade, dizer o seguinte, larga tudo isso aqui, vamos sair, vamos para uma chácara, vamos para um lugar, vamos descansar, vamos para um parque, vamos deixar um pouco tudo isso e vamos ter mentores espirituais. Cerque-se de mentores e mentoras espirituais, de pessoas que tenham de Deus para te ajudar. Vá ouvir. Porque a gente que fala muito tem uma tendência de não querer ouvir. Sim. A gente que entende um pouco, conhece um pouco, tem a tendência de não querer ouvir. E eu aprendi bastante isso com a psicanálise, quando me formei, é que ela nos ensina o seguinte, ouvir as pessoas. E como é bom quando você tem uma pessoa que está abrindo a vida dela para você e está te contando, você está ouvindo a vida dela, a história daquela pessoa, e você está ajudando aquela pessoa. E a pessoa sai renovada depois de uma sessão, que ela pôde ter alguém que a ouvisse. Então, às vezes, nós precisamos sentar como líderes para ouvirmos. E nós temos esse costume, não é isso, pastor César? Exatamente. De tempos em tempos, nós fazemos reuniões entre nós, entre as nossas igrejas, onde nós paramos para ouvir os nossos companheiros. Ele para me ouvir, eu paro para ouvi-lo. Nós vamos em escolas de líderes, nós paramos para ouvir, sentamos para ouvir, porque a gente não detém todo o conhecimento. Então a gente tem que ter humildade para ouvir. Saúde mental também é ouvir, é aprender com outros colegas que estão trazendo alguma informação e a gente vai ter um norte, de repente, sobre aquela situação, não é isso, pastor? Com certeza. Agora observa, meu pastor Marcos Rulli. Olha só, você que está ouvindo a gente. Imagine nessas condições um pastor que tem saúde mental e está bem espiritualmente. O que você tem para a sua igreja numa condição dessa? Você tem um pastor que, quando sentar com você para aconselhar, ele tem condições de te aconselhar da melhor maneira, com a melhor qualidade e com um repertório bíblico coerente com aquilo que ele está experienciando, porque ele está bem.
Esse pastor que ele tem saúde mental, espiritual, ele consegue sentar com seus filhos e aconselhar. Sim. Ele consegue perceber o que está acontecendo na sua família. Ele consegue antever o problema. Ele olha para o rebanho de Deus e percebe os movimentos, sejam por discernimento espiritual ou pela própria experiência, e fazer uma leitura do que está acontecendo ali. Esse pastor, quando ele tem equilíbrio, ele vai para a Bíblia, ele vai para o texto bíblico e o texto fala com ele. Sim. Porque ele tem paz. Ele tem paz, ele tem comunhão com Deus. A relação dele com a esposa é uma relação saudável, porque ele tem paz com Deus. A relação dele com os membros, com os líderes dos ministérios e departamentos, tudo nessa igreja flui, porque esse pastor está bem. Agora, um pastor em condições contrárias a isso, ele vai entregar o pior dele para os filhos, para a esposa, para a igreja. E uma coisa assim que vai gerar, e aqui está um negócio complicado, que vai gerar uma dor incrível para a esposa e para os filhos, é que eles vão perceber que o melhor fica para a igreja. Esse pastor entrega o melhor da paciência dele, a escuta dele para a igreja, e em casa é um monstro, porque ele não tem paciência com os próprios dele. Então, um pastor que tem saúde mental, psicológica, emocional e espiritual, esse pastor tem uma comunhão com Deus e com as Escrituras, ele tem tempo de oração. Eu sou muito amigo dos livros, e o que o senhor estava dizendo de sentar para ouvir alguém, tanto sentar para ouvir uma ministração presencial, quanto até mesmo pelas redes sociais ou pela YouTube, ou através da literatura, você aprender com esses homens de Deus, mulheres de Deus, estar aberto. Mas é necessário realmente reconhecer que é um momento de parar, abrir o coração, de repente sentar e conversar com a esposa, falar assim, ó, eu acho que eu não estou bem e eu preciso me curar, preciso me tratar e, enfim, procurar ajuda. Muito bem. Pastor César, olha que interessante. Nos Estados Unidos, logo após o fim da guerra do Vietnã, vários estudos foram conduzidos pelas universidades americanas nos corpos dos soldados que morreram na guerra. A guerra do Vietnã foi uma guerra por motivos assim que os americanos nunca concordaram, mas os Estados Unidos entrou nessa guerra e saiu sem vencê-la. Uhum. Perdeu para os vietnamitas, porque os americanos não tinham experiência de guerra na selva, e os Estados Unidos pagou um preço altíssimo por essa guerra. Mas, como é uma história recente, final dos anos 70, as universidades de medicina, elas começaram a fazer exames pós-morte nos soldados que tinham sofrido mortes em terreno de guerra, e através disso também melhorar as suas pesquisas, né? E segundo o estudo, seus corpos foram examinados por várias juntas de médicos. E nesses estudos, alguns, quase que a maioria dos soldados jovens, os jovens, algo chamou a atenção nos estudos. Os médicos descobriram algo que causou um assombro para eles ao examinar o coração daqueles soldados. Soldados aí na casa de 18 anos, 20 anos, 19 anos, 23 anos, os mais jovens. Então o estudo foi conduzido entre 18 e 27 anos de idade. Pastor César, por incrível que pareça, foram detectados nos corações desses soldados placas de aterosclerose. Aterosclerose. O que é aterosclerose? É um acúmulo de placas de gordura nas veias do coração. Acúmulo de placas de gordura, de cálcio e outras substâncias. Até aí a gente que não é médico, tá. E o que diz isso? Esses depósitos de cálcio, de gordura,
eles dificultam, pastor César, a passagem de sangue nos vasos sanguíneos do coração. E isso causa infarto. Causa infarto. Causa derrame e morte súbita. A pessoa se sente mal, cai dura. Até aí tudo bem, né, para nós. Mas o que chamou a atenção, pastor César, nesse estudo, é que essa é uma doença de pessoas velhas. Olha só. Com pessoas que apresentam 60 anos ou mais. Porque gordura se acumula ao longo da vida. Não é uma coisa que se acumula em poucos anos de vida, num corpo jovem, em pleno ritmo de funcionamento. Então, a aterosclerose é uma doença predominantemente dos mais velhos, dos idosos. Estou dizendo assim, idosos que não se cuidam, né? Porque tem idosos com 70, 80 anos que têm uma saúde boa, mas é uma condição que acomete quem é mais velho. Porque é uma condição que vem de hábitos alimentares ao longo de uma vida. Mas como isso desenvolveu em jovens que faziam atividade física, que estavam em plena vida, um metabolismo funcionando de forma acelerada, e soldados. Então o estudo chamou atenção exatamente por isso. Então milhares de soldados mortos na guerra, e alguns que tiveram o mal súbito em campo de batalha e passaram mal e foram levados, não morreram por tiros, não morreram por granadas, por explosões, passaram mal, dentre os outros também que haviam morrido. Os corações deles, a parte das veias dos corações deles, apresentavam aterosclerose. E aí os médicos chegaram ao seguinte resumo. Por que eles desenvolveram isso? Porque eles estavam sob forte, intenso estresse de guerra. Que loucura. Veja, pastor César, o que o estresse causou na vida daqueles jovens soldados. Imagine nós, pastores, que estamos vivendo um nível altíssimo de estresse, talvez alguém que está me ouvindo está vivendo isso, e está cheio de problemas e não sabe o que é. Trata daqui, trata dali, toma um remédio para isso, remédio para aquilo, mas ele não percebe que talvez você pode culminar numa situação como essa. Então, os médicos avaliaram que os bombardeios constantes, as explosões diurnas e noturnas do campo de batalha, tanto das bombas amigas do próprio exército americano, quanto as bombas de revide dos exércitos vietnamitas, causavam medo e pânico nos soldados. Que loucura, gente. Mesmo eles estando preparados e condicionados para a batalha. Os ataques do inimigo, as surpresas, as emboscadas, os sustos, o medo, a cobrança pela vitória dos americanos na guerra impôs para os soldados um ritmo alucinante de estresse que eles viviam no campo de batalha. Então, muitos deles que sobreviveram à guerra adoeceram logo depois da guerra porque eles viveram um estresse intenso. Que loucura, então, gente. pastor César, é o mesmo que a gente vive hoje. É a mesma situação. Sim. Só que nós não estamos num campo de guerra. Nós estamos vendo outro tipo de guerra. Então, o Espírito Santo está nos iluminando para entregar para você essa matéria, querido internauta que está nos assistindo, para você fazer um autoexame na sua vida. Às vezes você não é nem pastor, não é líder de igreja, mas é uma pessoa que está vivendo um nível de estresse altíssimo. Não é isso, pastor Sandro? Exatamente. Então a gente está observando que esses jovens soldados que teriam essa doença de aterosclerose, teriam as placas de aterosclerose lá para os 60, 65, 70 anos de idade, desenvolveram com 18 anos. Com 2 anos no campo de batalha, desenvolveram isso. Então, eu quero já partir aqui para a conclusão do nosso debate, do nosso podcast, é dizer para os nossos internautas que tem um ponto de equilíbrio, que tem uma cura, que tem um renovo de Deus chegando para a sua vida. É a gente parar e dizer, não, eu vou me autoexaminar. Fala alguma coisa sobre isso, pastor César. Olha só, meu pastor Marcos Rulli.
esses dados todos, né? Essa pesquisa São dados científicos. seríssima, ela é análoga à nossa situação. Paulo disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sim. Ele chama ministério de combate. Só que Paulo, ele diz uma coisa que muda tudo. Ele diz, é um bom combate. Então, se é bom combate, por que a gente tem tantas baixas de pastores e líderes? Baixa nos dois sentidos, tanto de morte por condições de saúde terríveis ligado a tudo que nós estamos colocando Sim. aqui e que exigiu da gente prestar esse serviço com 2 podcasts falando do mesmo tema porque é pertinente. Morte em razão dessas doenças todas e morte mais terrível ainda, não sei se pode ser dito isso, por questão até de suicídio. Então veja, Paulo disse, eu combati o bom combate. Por isso que é importante quem está começando, quem está no meio ou quem está nos finalmente, entender que esse combate precisa ser reavaliado. O que Paulo está chamando de bom combate? Você que conhece a história de Paulo sabe que ele viveu situações dramáticas do começo ao fim do ministério dele. Só que Paulo tinha uma motivação correta, que era um chamado para cumprir um propósito. Paulo não tinha ambições materiais de enriquecer por conta do ministério. Paulo não tinha vaidade de ficar competindo com falsos apóstolos e profetas da sua época. Paulo não tinha vaidade de lotar por lotar igrejas. Se brincar, a igreja aí com 100, 200 membros, talvez Paulo não tenha pregado para uma igreja tão grande assim, porque eles viviam em casas, não tinha templos na época, só o templo lá em Jerusalém, que durou pouco também. Para dizer que hoje nós temos, por redes sociais ou por nós mesmos, às vezes, ambições que não é um bom combate. Não é um bom combate. E nós entramos numa arena criando um problema, e aí leva para Deus esse problema, que basta olhar para Davi, que numa conversa lá com o profeta Natan, ele disse, eu moro num palácio e Deus mora numa choupana. Isso não vai ficar assim. Sim. Ou seja, estava bem intencionado, o propósito era nobre, construir um templo. Perfeito. Mas Deus disse para Natan, quem disse que eu estou nisso? Então, às vezes, nós nos colocamos em situações para a glória de Deus e para a glória de Deus, que Deus não está pedindo nada disso. Então, é muito importante o pastor se autoexaminar, não é nem por questões ainda de saúde, é questão de motivação. Motivação, às vezes você é um líder na sua igreja e está ambicionando crescer, e ambicionar em si não é pecado. Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, assim, deseje mesmo crescer, desenvolver teu ministério. Só que a motivação é o que pega. Se a motivação for estranha aos propósitos de Deus, já queimou na largada. Consequentemente, se não houver uma mudança nessa postura de motivação, tudo que esse indivíduo fizer e produzir vai depor contra ele, porque não está sendo para a glória de Deus. Então, quando Paulo termina a carreira, ele diz, eu combati o bom combate. Ele está dizendo assim, eu não me envergonho de tudo que eu fiz, faria tudo de novo do mesmo jeito, porque eu cumpri o combate que Deus me chamou para combater. Agora, nós vivemos numa geração em que nós temos pressões externas e internas, nós temos pressões sociais, por redes sociais, nós temos pressões por falsos evangelhos que está aí na mídia, na grande mídia, e a gente às vezes pregando a palavra de uma maneira sincera, temente a Deus, cuidando do rebanho do Senhor organicamente e não como uma linha de produção, treinando obreiros organicamente e não tecnicamente, pensando só em escalonar um negócio, porque não é negócio, é a igreja do Senhor Jesus. Esse olhar vai trazer a gente de novo para o eixo santo do ministério,
que é a paz de Deus que excede todo entendimento, e o chamado para, como Jesus disse para Pedro, se você me ama, apacenta o meu rebanho. Então é por amor a Deus que eu apacento o rebanho. Não é por amor ao meu nome, à minha vaidade, à minha imagem, mas é por amor a Deus. Isso vai recolocar as nossas motivações no eixo e vai checar o nosso coração para ver se a gente pretende construir um palácio para Deus, que quem olha fala que coisa interessante, mas Deus está vendo que tem motivo esquisito, e vai gerar paz na nossa alma. Então, tudo é uma grande guerra. Sim. Guerra de vaidade, guerra espiritual, guerra das demandas do povo que exige e espera de um pastor uma perfeição que não existe e uma entrega que nós somos incapazes de entregar. Nós temos família, nós temos dores, nós temos medos, nós temos inseguranças. A gente às vezes fica pensando, meu Deus, o que eu faço com aquela família? Como é que eu resolvo aquela situação ali com aquele jovem? A gente apresenta as crianças na igreja recém-nascidas, faz casamento, acompanha todo o processo de namoro, noivado e casamento, e acompanha também processos, às vezes, de divórcio, que a gente não gostaria de estar, mas faz parte das nossas contingências. Ou seja, a gente está rindo de manhã, chorando à tarde e pregando à noite, tudo junto ao mesmo tempo. São muitas emoções que turbinam o nosso coração e que aí é necessário realmente amigos de Deus para andar com a gente. É necessário ter vida de oração, é necessário ter o cuidado com a própria alma para não ser arrastado para essa guerra aí, como esses dados, essas estatísticas tão assustadoras, né? Amém. Pastor César, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu tive contato com um livro do pastor Jaime Kemp. Chama-se Pastores em Perigo. É um livro que está em edição. E o livro foi excelente porque ele já falava dessa realidade para a gente. Pastores em perigo. E dentre todos os conselhos que você disse aí, nós falamos no primeiro podcast, também agora nesse, não tenha medo de pedir ajuda. Exato. Não tenha medo de pedir ajuda. Cerque-se de bons amigos, porque bons amigos, eles nos deixam relaxar, né? Eles fazem bem para a gente. Cerque-se de pessoas que realmente você perceba que são amigos. Cerque-se de conselheiros, gente de Deus, gente espiritual, gente que vai te ajudar, que vai te compreender. Busque ajuda. Se você começa a fazer o autoexame, você já começa a melhorar. Mas às vezes é preciso, de repente, procurar um médico. Com certeza. Às vezes um psicólogo, às vezes um psicanalista, às vezes até um psiquiatra. Então a gente não pode ter aquele medo, aquele Né? orgulho. Não, porque Deus não. Às vezes precisamos ser tratados nesse nível. Exatamente. Né? Nesse nível. Nós, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que nós temos conselhos infinitos, mas às vezes Deus quer que a gente vá e pessoas vão nos ajudar. Como no caso do profeta Isaías e o rei Ezequias, né? Exatamente. Faça um remédio caseiro. Ou Paulo dizendo a Timóteo, ó, mistura água no vinho para dar uma melhorada Exatamente. nessa. E às vezes o elemento humano faz parte do nosso milagre. Com certeza. Então, eu e você estamos aqui, estamos juntos aqui, estamos falando entre nós aqui, e estamos abençoando um a vida do outro. Então, nós pastores, nós líderes, nós temos uma tendência de sermos solitários. Sim. Isso é intrínseco da liderança. Só que não é porque nós temos essa tendência é que nós vamos nos isolar. Mas nós vamos buscar ajuda. Então, às vezes, não é só você e tua esposa, você precisa ter amigos. Então, cerque-se desses amigos, porque nós não podemos, de repente, ter a igreja toda como nossa amiga, porque a igreja ora por nós. Ela nos respeita. Mas não podemos abrir o coração para a igreja. Nós temos que abrir o coração para Deus. Então, Deus vai colocar na tua vida mentores, mentoras, que vão ser bênção para a tua vida e para a tua história. Então, esperamos que, de alguma forma, o nosso podcast venha colocar luz na sua vida, luz no seu problema, para que você encontre ajuda. Não é isso, pastor César? Com certeza. Eu acho que não é demérito,
eu acho que não é humilhar ninguém quando a gente sabe que a gente precisa buscar ajuda, para que a gente possa realmente encontrar um caminho que nos leve a gente a potencializar o nosso chamado, potencializar o nosso dom e dizermos, Senhor, eis-me aqui, o vaso está pronto para ser usado. E se o vaso não está bom? Pastor César. E se o vaso não está pronto? O vaso vai trincar. Com certeza. Ele vai quebrar. Então o vaso, para ser usado, ele precisa estar bom. Dizer, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Eu dormi adequadamente. Eu comi da forma correta. Às vezes, o jejum é importante. Precisamos dele. Mas às vezes precisamos comer. Às vezes tem que deixar de comer, né, pastor César? Sim. Mas tem vezes que precisa comer. Comer adequadamente, da forma correta. Precisamos fazer atividade física. Uma caminhada, uma academia. Por quê? Precisamos cuidar do corpo. Porque esse invólucro, que é o nosso corpo, é o vaso que Deus quer usar. E o vaso tem que estar bem. Você tem que ter horas de sono suficiente para você chegar na tua igreja domingo de manhã, ou quarta-feira à noite, ou quinta, ou segunda, ou terça, ou sábado, ou à noite, ou de manhã, você chegar bem para entregar o que Deus quer que você entregue. Agora o vaso, ele está todo remendado, pastor César, ele está todo cheio de fitas que foi passado em volta para ele suportar a tensão, mas ele pode romper. Não, mas essa fita é boa, essa fita que eu coloquei aqui vai aguentar, é uma fita de boa qualidade, mas aquilo ali é uma coisa temporária. Exatamente. Então, se autoavalie. Não se automedique, mas se autoavalie. E procure o profissional da saúde se você vê que é preciso. E uma coisa, meu pastor, e não se auto-sabotem, né? Sim. Uma coisa muito importante, se você de repente, né, a gente está falando para pastores e líderes aqui, mas é para toda a igreja, enfim, para a nossa saúde como um todo. Mas você de repente está numa igreja que o ativismo faz parte da metodologia dessa igreja. Eu já recebi pessoas na nossa igreja que chegam lá ofegantes até, dizendo assim, o que tem para fazer aí? Porque eu vim de uma igreja que lá era tá. Eu escuto e falo assim, não, aqui a gente não tem esse ritmo. E tem uma coisa muito importante, porque coloca a pessoa numa pilha de entrega, de resultado, de relatório, de tudo, e muita gente adoece nesse processo, porque não dá conta de entregar. Não tem vida social, não tem vida conjugal, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Na nossa igreja, eu percebi, né, o louvor faz um ensaio no domingo à tarde. Então, eu observando aquilo, eu disse, não, o louvor não pode acabar tão perto do horário do culto. Eu pedi que tenha um intervalo e preparem para o louvor um café. Suco, coisas leves e tal, então eles vão para a cozinha antes do culto e fazem essa leve refeição, cuidando da saúde deles. Sim. São músicos importantes para a igreja, para o culto, são pessoas queridas, voluntárias, que prestam a sua adoração ali de uma maneira espontânea, se preparam para isso. Eu falei, então não vai terminar em cima do horário. Dê um intervalo, vão para a cozinha, já está preparado ali para vocês. Então, escalas malucas e vira a noite e vai. Não, gente, tem horas, tem fases na igreja que exige realmente que a gente se reúne e fala, pessoal, esse fim de semana a gente tem que resolver isso. Mas viver assim, Não dá. nessa frenesi, é insuportável e não faz bem para ninguém. Nem para os membros, muito menos para os líderes e quem dirá para os pastores. Então, por isso é importante. Se você estiver numa igreja, não estou dizendo da sua igreja, mas eu estou me referindo aqui o tempo todo, esse é o contexto da nossa saúde. E você percebe que você está entregando tudo na igreja, mas está tendo briga em casa, porque um não está contente com o outro, de repente no casamento. É muito importante conversar com a liderança sobre isso, porque de repente você salva a sua vida, salva a igreja, entre aspas, e perde a própria alma. Verdade. Deus não quer isso. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física tem tudo a ver com saúde mental.
Deus abençoe você. Pastor César, muito obrigado por essa minha. participação, pela tua experiência, pela tua vivência. Eu sei que você tem uma vivência muito grande daquilo que a gente está falando, e a gente não está falando de coisas que a gente não viu, né? Nós estamos falando de coisas que a gente viu, que a gente acompanhou, que nós até passamos algumas coisas nesse limite e a gente soube se adequar, se reinventar com a misericórdia de Deus e fomos abençoados. É verdade. Que Deus abençoe você, nosso internauta. Pastor César, faz as suas considerações para a despedida. Amém. Obrigado pela tua companhia até aqui. Que Deus continue te abençoando. Se você for procurar ajuda, procure a ajuda de alguém mais crente que você, mais maduro que você, que possa realmente ter um conselho de gente madura e experiente, que não venha, ao invés de ajudar, a atrapalhar. Muito obrigado por você estar conosco. Assista esse vídeo até o final, não esquece. Assista outros do nosso podcast até o final. Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas, divulgue. E esperamos que seja a bênção para você e para todos que você encaminhar. Muito obrigado. Deus abençoe você. Um beijo no teu coração. Até o próximo podcast.